acolhe como ninguém. Afinal, a gente nem precisa de passo, que eu já falo para os meninos, vai tomar passo, senão você vai ver purpurina de tanta energia boa que a gente colhe nessa casa, é bom demais estar aqui. E hoje a gente vem conversar de um tema, já está lá? Vícios, né? E quando a gente fala em vícios, nossa irmã lembrou na prece, a gente lembra muito dos vícios nas drogas ilícitas, também nas drogas lícitas, e a gente esquece dos outros, vários outros que existem e que quase todos nós temos pelo menos um. E aí a gente vem conversar um pouquinho a respeito disso, como é que a gente entra nessa história e principalmente como a doutrina espírita nos dá ferramentas para a gente sair dessa história, porque a gente precisa se diagnosticar, saber se a gente tem ou não, e a partir daí, como é que eu faço para melhorar? Porque a doutrina espírita traz para a gente esse recado: melhoramento, aperfeiçoamento, evolução. Estamos aqui para sermos felizes. E a gente vai alcançar a felicidade plena à medida que a gente vai galgando os conhecimentos e a mudança necessária dos nossos hábitos, que ainda nos tornam infelizes de uma forma ou de outra. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar quando a gente vai fazer qualquer estudo é determinar sobre o que a gente está falando. Então, vício tem várias denominações, tem várias interpretações dependendo dos autores. A gente escolheu um conceito que pega um pouco de todos. Vício é qualquer coisa, comportamento ou falha que impede que pessoas ou máquinas cheguem a cumprir corretamente o seu destino. Então, tudo que nos atrapalha ao nosso destino, que é a perfeição, que é a felicidade, pode ser um vício. Da mesma forma, uma máquina pode errar, e como ela fica errando, a gente chama isso de vício. Eu subo na balança, ela diz que eu estou gorda, está errada. Estou no caminho. Isso também é algo que é viciante, né? Comida. Eu venho aqui já deve ter uns 3 anos, né? Uns 3 anos que eu venho aqui, há 3 anos eu falo, eu vou emagrecer. Próxima vez que eu vier, vocês vão ver só botar fininha. Por isso o nome é Claudinha, né? Porque o INHA é importante para montar um modelo mental. Obviamente, para quem já pesou 168 quilos, está hoje com licença por 97, já é uma vitória. Tá bom? Ainda bom, não tá, mas já tá bom, e a gente vai pegando aquilo que a gente já conseguiu construir para ir em cima dessa melhora, para a gente investir e conseguir, a partir daí, trabalhar os outros aspectos. Então, se é um tema que eu conheço, é o vício. É como a gente mente, como a gente engana, como a gente se engana, e por isso, como é doloroso se perceber viciado em algo e, mais ainda, ter que fazer as ações ao longo da nossa vida, do dia a dia, para que a gente possa conseguir sair dele. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de forma muito inteligente, porque não era à toa, né, que Kardec teve a missão que teve. Ele pergunta à espiritualidade se o homem, por seus esforços, pode sempre vencer suas más inclinações. A espiritualidade não se faz rogada, responde muito claramente, sim, e fazendo esforços insignificantes. Primeira vez que eu li isso, eu falei, esse cara não encarnou na Terra, não. É ruim desse espírito ter passado o que a gente passa para dizer que os esforços são insignificantes. Mas aí, 10 questões à frente, na questão 909, Kardec pergunta novamente à espiritualidade qual seria o meio prático de se conseguir vencer suas mais inclinações. A espiritualidade novamente responde de forma quase que lacônica, né? Evolutíssimo sábio da antiguidade, conheces a ti mesmo. E aí Kardec pergunta mais uma vez, como fazer para a gente se conhecer? E aí Santo Agostinho, que já sabia que eu ia ler e ia ter essa dúvida, 160 anos depois, começa a resposta assim: fazei como eu fazia quando estava encarnado aí na Terra. Ou seja, eu tive ali, eu passei por isso, eu sei do que eu estou falando. Que é todos os dias, pode ser ao deitar, pode ser ao se levantar, repassar o dia anterior e ver aonde a gente poderia ter melhorado um pouquinho mais.
Melhorou, só ir atrás. Onde a gente podia ter melhorado mais um pouquinho. Então, para a gente fazer essa avaliação, a gente tem que ser diária. Então, para a gente conseguir vencer um vício, tem que ser todo dia. O esforço é pequenininho se for todo dia, mas por hoje, apenas por hoje, eu não vou fofocar. Alguém liga para mim e fala, tem um babado para te contar, a gente borbulha por dentro, né? E fica, o que será, o que será, o que será, nem dorme direito à noite para falar, olha, vou poder ajudar? Não, a gente vai conseguir, né, dar uma sugestão ou fazer algo para ajudar essa pessoa que está passando por esse babado? Não, então vamos orar por ela? Sem a gente precisar saber qual é o babado que ela está passando? Te garanto que uma semana ninguém mais te liga para oferecer babado. Foi o que aconteceu comigo. Mas é difícil. Porque você vê as pessoas conversando, você quer saber do quê, né? Essa nossa curiosidade, às vezes, é perniciosa porque a gente não sabe medir. Então, como é que a gente sabe se está viciado em alguma coisa? Pode ser uma coisa, pode ser uma substância, pode ser um comportamento, seja lá o que for. Como é que eu faço para saber se eu estou ou não? Primeiro a gente tem que entender que todo vício, ele não começa como um vício. A gente não começa, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto começa a experimentar cerveja ou ice pensando em ficar alcoólatra. Ninguém fuma um baseado pensando em virar cracudo, ninguém faz assim. Mas o corpo e o espírito, que a gente não pode esquecer da dimensão espiritual, trazem resquícios de informações e vidas passadas que nos moldam neste corpo que a gente tem. O DNA traz algumas mutações que nos fazem a ter tendências para algo, ou para uma coisa ou para outra. Vemos às vezes famílias inteiras de fumantes. Tem a ver com a questão do hábito, a criança vê os pais fumando e acaba experimentando por conta disso? Tem sim, mas não só isso, porque tem famílias, a minha por exemplo, todos os adultos fumavam e eu e mais uma outra irmã não fumamos. Então, tem a ver também com as questões espirituais. Agora é claro, se naquela família há uma tendência maior daquelas crianças, se os pais usam de forma comum em casa, é óbvio que a criança tem a tendência a copiar. Então, às vezes, aquele espírito pode, muito cedo, receber essa informação. E o perispírito lembra. E o subconsciente grita, porque está acostumado àquela sensação. Exemplo. Os pais que pegam a chupetinha da criança e molham na cerveja, para ver a criança ficar alegre. Eu tenho uma amiga na universidade, fui visitá-la, e a filhinha dela de 3 anos, como ela sabe que eu sou evangelizadora, que eu sou espírita, essa coisa toda, ela não fez. Mas eu percebi que era uma prática da família, porque a filha ela botou a cerveja no copo e a filha já veio com a chupeta para ela molhar. Ela não molhou por certo para não parecer que ela fazia isso para mim. Aí a criança começou a lamber o copo pelo lado de fora, desesperada para sentir o gosto da bebida que estava sendo servida pelos pais. Então a gente não sabe o espírito que está ali, temos que tomar cuidado. E sempre que a gente começa no uso recreativo. O que é o uso recreativo? Você usa, ou você se comporta, em dose ou em frequência que não faz mal à sua saúde. Então se você, aquela pessoa que toma um copinho, 100 ml, 200 ml de vinho, uma vez por mês, ou sei lá eu de quanto tempo, e tomou aquilo ali e está satisfeito, pela sua saúde física, isso não vai fazer mal. Mas existe uma coisa chamada evolução. O nosso Pokémon evolui, né? Passa de fase. E aí você pode entrar no abuso. O abuso é quando a dose e a frequência já são maiores e já começam a causar algum tipo de lesão, seja na parte física, seja na parte psicológica, mas a gente ainda não percebe. Então não é nada tão abusivo assim. Por exemplo, a pessoa toma sua cerveja todo final de semana. Aí um final de semana vai ter que tomar um antibiótico, vai passar 2 semanas tendo que tomar um remédio que não pode misturar com álcool. E aí passa o final de semana emburrado, porque não pôde tomar aquela cervejinha ou aquele comportamento ou aquela substância de que gosta. E a dependência é quando o indivíduo não consegue mais ficar sem. Por exemplo, como é que eu vou saber em que grau que eu estou? A gente usa a regra dos 90 dias. Experimenta ficar
90 dias sem o objeto do seu desejo. Por exemplo, estamos todos em cyberdependência. Não dá mais para sair. Eu deixei minha bolsa, carteira, tudo dentro do carro, mas isso aqui veio comigo. Está no silencioso, né? Mas não dá para desligar, tudo bem, eu estou fora da minha cidade, aquela coisa toda. Mas quando desliga ou fica no carro, a gente fica, será que tocou? Será que chegou a notificação? Será que alguém precisou falar comigo? Coisas que não faz tanto tempo, 30 anos atrás, não existia. Acreditem, há 30 anos atrás a gente vivia sem celular, sem Netflix, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Babu, sem Tinder. Mas hoje a gente precisa dar match, né, fazer curtida, ganhar like, essas coisas. Então, eleja uma coisa que você acha que você está exagerando na dose. Por exemplo, uma coisa que, além da internet, quase todos nós somos viciados. Reclamar. Eu estou há 1 ano e 7 meses tentando parar de reclamar. Parar de falar palavrão eu consegui rápido. 3 meses eu consegui parar de falar palavrão. Estou, já vai fazer 6 anos, praticamente sem falar palavrão, porque eu ainda não tenho evolução espiritual para dar uma topada e abençoar a pedra, igual o Francisco fazia. Não sei fazer isso ainda. Então agradeço ele não pedra, eu xingo. Mas, de forma geral, ao longo do dia, eu não sinto mais necessidade de usar palavras de baixo calão. Já consigo substituir relativamente bem. Então, agora reclamar. Nesse 1 ano e 7 meses, o máximo de tempo que eu consegui foram 15 dias. Abençoados. Mas difíceis, porque você tem que ficar prestando atenção todo dia, o tempo todo no que você está fazendo. Senão você toda hora está lá e começa a criticar o outro, começa a pensar mal do outro, começa a se vitimizar e daqui a pouco tá gente naquele ciclo, né, de pensamento. Então, escolha alguma coisa que você acha que pode não estar fazendo tanto bem na sua vida, ou que alguém já sinalizou, que a família, os amigos às vezes sinalizam. Celular mesmo. Mas eu preciso para trabalhar. Tudo bem. Mas Candy Crush não é para trabalhar, GTA não é para trabalhar, Facebook, tirando quando você usa para comunicação de trabalho, o WhatsApp também, normalmente a gente usa para divertir, contar piada, dar bom dia, né, no grupo da família, você dá bom dia, alguém responde bom dia, você responde bom dia para quem te deu bom dia, daqui a pouco você tem 189 postagens de bom dia no grupo da família que tem 12 pessoas. É assim na minha, não sei como é que era de vocês, mas enfim. Então a regra dos 90 dias, ela serve basicamente para isso. Eu e minha irmã, a gente testou o nosso nível, minha irmã até mesmo regula a mesma idade que eu, em relação a essa questão do vício em refrigerante, mais especificamente a Coca-Cola. E aí a família estava reclamando, minha irmã acordava de manhã, em vez de tomar café, ela tomava um copo de Coca-Cola, e eu tomava 6 litros de Coca-Cola ao longo do dia. Não façam essas caras, eu cheguei 168 quilos, não foi comendo alface, né? Coca-Cola e muita coisa calórica, enfim. Então a gente resolveu fazer a regra dos 90 dias. Ela, quer dizer, se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum tipo, né, tivesse só no uso recreativo, passaria os 90 dias sem problema nenhum. Ia tomar água, ia tomar açúcar, ia tomar chá, estava liberado tudo, inclusive outros refrigerantes, só não podia Coca-Cola. Mas você sabe como é a nossa mente, né? Quando se proíbe uma coisa, aí é que a gente quer. Então, ela não conseguiu passar os 90 dias bem. O que aconteceu? Quando chegou no 87º dia, ela começou a comprar Coca-Cola, porque faltava 3 dias para acabar o inferno na vida dela, e ela ia poder tomar Coca-Cola. E começou já a botar na geladeira, no 89º, para que na meia-noite do 90º, ela não sabe o que aconteceu, mas acordou agarrada com 2 garrafas de Coca-Cola. Eu acho que ela só não tomou banho de Coca-Cola, porque o resto, né, ela bebeu, ela deve ter comido, congelou, fez sorvete, sei lá. E aí, conseguiu passar os 90 dias sem, mas sofreu pra caramba. Então ela está em que fase? Abuso. Você consegue ficar sem, mas você sofre pra caramba. E assim, os primeiros dias é normal a gente sofrer, mas depois de 1 mês, depois de 2 meses, já não é para você estar sentindo tanta falta. Se passou 3 meses e você continua sentindo falta, procura ajuda profissional. Um psicólogo, um médico ou alguém que possa te orientar, além, obviamente, da casa espírita, para ajudar a desintoxicar mental ou fisicamente aquilo que está te fazendo mal. Mas eu estava na aposta também, lembra?
Eu consegui resistir bravamente 6 dias. E olha, eu vou dizer para vocês, esses primeiros dias da minha vida. Depois de 6 dias eu acordei tomando Coca-Cola nos fundos da casa, escondida da família. Eu comprei e levei sem conseguir atingir o consciente, fazendo de forma subconsciente, porque a gente se despersonaliza quando está de frente para aquilo que é o objeto do nosso prazer, aquilo que é o objeto da nossa compulsão. Eu, numa festa de aniversário, agora, depois de 15 anos de terapia, mais de 20 anos de doutrina e aprendendo a lidar com a questão mental, esse tipo de coisa, hoje eu consigo curtir uma festa. Eu vou para a festa, converso com as pessoas e consigo me controlar, até porque eu como antes, para não chegar lá muito desesperado. Mas até pouquíssimo tempo atrás, eu ia para a festa monitorar a atividade de garçom. Teve 2 vezes na outra mesa, não veio na minha. Desaforo, o que aconteceu? Você não vai para conversar, você vai para comer. Né? Quem é viciado em comida é um problema muito sério. Você vai falar, vamos no cinema, eu já estou planejando o que a gente vai levar de fine, de pipoca, onde é que vai comprar não sei o que, essas coisas. Um monte de gente se repensa e assim, ah, meu Deus, gente. A gente pensa em comida sem perceber muitas vezes ao longo do dia. Isso pode indicar que você está em uma dessas fases. É claro que a gente precisa se alimentar, só tem que tomar cuidado para não chegar, né, nesse nível de orgia lipídica que eu me encontro. Né? Então, a dependência é quando a gente se despersonaliza. Há pouco tempo atrás, quando começava a servir docinho em festa, eu esquecia que eu era evangelizadora, espírita, professora universitária, e caía no palco criança de 5 anos escutando brigadeiro. Até que meu marido me pegou pelo braço e falou, você já percebeu o papel ridículo que você está fazendo? Sua filha está te filmando. E disse que vai botar no Facebook. Graças a Deus eu consegui pegar de noite e apagar a filmagem dela. Mas enfim, porque ela estava disposta a jogar no Facebook, uma vez que a gente não percebe o estado que está. A dependência é um negócio tão sério que você esquece dos seus amores. Há um ano e meio atrás, eu tive um desentendimento. Toda vez que eu me frustro, eu já sei que isso é um dos gatilhos para a minha compulsão alimentar. Então eu tive uma frustração que fiz eu. Passei na padaria, comprei um pedaço de cuscuz, cheguei em casa, botei um pedaço de cuscuz dentro do prato e deixei ele boiando em leite condenado. Conhece? Ele bem condensado. E eu, que sou diabética, comi o pedaço inteiro, porque eu estava com raiva, frustrada, acho um desaforo que acontece. Então você come para se confortar, mas também para punir, para se vingar de quem fez algo que te desagradou. E fazer isso é uma coisa muito, muito instintiva que a gente não percebe. Quando a gente toma consciência que a gente está fazendo isso, é muito doloroso, porque vai contra tudo aquilo que a gente prega. Tá, aqui falando sobre isso, a primeira vez que eu vim falar sobre isso, que eu preparei o estudo, eu precisei de muito apoio da minha casa, que é o Fonte de Luz, porque eu me senti absolutamente hipócrita de vir aqui falar sobre isso. Falar para as pessoas se cuidarem, falar para as pessoas que é difícil, falar para as pessoas, porque eu passo por isso também. E nem sempre eu consigo, né? Até porque a gente está no mundo de prova e expiação, né? A gente espia e prova o tempo todo, tudo quanto é comida que vem na frente, e espírita é uma coisa impressionante, como a gente come. A gente não bebe, a gente não fuma, compensação, misericórdia. Então, e aí, a minha glicose foi a mais de 600 naquele dia. Eu fui parar na UTI, fui parar no pronto-socorro, fui encaminhada para a UTI. Passei umas horas, né, sendo monitorada até a glicose baixar, e haja insulina, e haja, né, uma série de coisas. E aí me veio a seguinte questão. O médico virou para mim e perguntou, e se você morresse, tivesse morrido? O que iam dizer no seu velório para suas filhas? Gostava mais de cuscuz do que de vocês duas. E naquele momento era verdade. Infelizmente. Naquele momento, eu estava tão centrada na minha dor, na minha frustração, em mim, eu, que eu não pensei que eu poderia desencarnar. Eu sabia que poderia desencarnar, mas você joga a roleta russa com você mesmo. Como se não houvesse consequência. Isso estudando doutrina espírita há mais de 20 anos. Então, uma coisa é a gente ler, conhecer o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, que devia ser livro de cabeceira para a gente, né? Ler a parte dos espíritos bons, dos espíritos felizes, de noite, antes de dormir, se desdobrar em bons pensamentos, e de dia, ler a parte dos espíritos infelizes.
A leitura mais pesada, a gente deve ler de dia, porque ao longo do dia a gente vai tirando esses modelos mentais que a gente acaba fazendo quando está lendo algo um pouco mais pesado. E aí, foi a partir desse momento que a gente começou realmente a... Aí minhas filhas hoje, qualquer coisa que eu pego, elas perguntam: mãe, é glicose? Eu tenho 2 filhos que passam hoje medo de me perder por conta do meu egoísmo. Isso é difícil para a gente entender isso. Falar isso hoje sem sofrer, sem chorar, sofrer a gente sofre, mas sem chorar é muito difícil. Eu pedi para ter a música A Porta de Damasco, para a gente poder se lembrar sempre. A gente joga a semente para os outros, mas a gente precisa se mudar. A semente que a gente joga caindo em terra boa vai brotar, mas a gente precisa brotar de Jesus em nós. A gente precisa brotar a vivência do Evangelho em nós a cada dia. E isso não é fácil, não é rápido e não é indolor. Vai doer, vai demorar um pouquinho e vai ser difícil, mas é possível. Aos pouquinhos a gente vai, cada dia um pouquinho mais. É um trabalho de formiguinha que leva tempo para a gente ter uma ideia do contexto, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Então faça em você, eu sugiro para os seus amigos fazerem a regra dos 90 dias. Eu sugeri para os meus alunos da universidade e muitos descobriram que não conseguiam ficar sem a cerveja do final de semana. 90 dias. E aí começaram a procurar um, inclusive chegou ao diagnóstico de alcoolismo, tomando cerveja só final de semana. Porque o alcoólatra, a gente quando fala em alcoolismo, você tem o estereótipo do indivíduo jogado na sarjeta, já totalmente sem o controle de si. Mas mesmo o alcoolismo, ele tem fases. Se você conseguir pegar numa fase inicial, o controle é muito mais fácil. Porque não há cura. Porque não existe, por enquanto, uma cura para quem tem um vício químico. Nós alteramos de tal forma a bioquímica do nosso cérebro quando a gente usa substâncias, sejam lícitas ou não, que é muito difícil, pelo menos eu não conheço nenhum caso de literatura médica que mostre que houve uma cura. Há controle. A pessoa se controla e pode nunca mais viver mais 70 anos e nunca mais ter uma recaída. Mas dizer que a pessoa está curada, ainda não há esse tipo de registro. Então imagina, você tem hoje 12 anos de idade, está começando a sair com sua galera, está começando a ter um pouco mais de liberdade, já pai e mãe, se for menino então com 12 anos, pai e mãe já está liberando cerveja, já está liberando para dormir na casa dos colegas, esse tipo de coisa, e às vezes já está entrando em contato com outras substâncias. Pense bem se você vai querer passar os próximos 70 anos da sua vida todo dia tendo que pensar em controlar a vontade que você tem de fazer alguma coisa que vai te fazer mal. Eu passo todo dia a vontade de comer coisa gostosa e não posso. Em casa tem brigadeiro, tem Nutella, tem ovo maltinho, tem coisa gostosa. Eu não posso negar a minha família. A gente vem para o centro espírita, tá lá a cantina, inclusive fluidificada, viu gente? Cheio de saúde lá pra gente. Mas eu não posso. Por quê? Porque existe uma coisa chamada lei de ação e reação. É matemática, isso é física, não tem o que fazer. Tá? Se você comete um excesso, você terá que resolver esse excesso de alguma forma. A gente pode trabalhar usando o amor, mas a gente também vai ter que trabalhar algumas vezes transpirando, como diz Chico Xavier, a gente evolui desidratando. Você pode desidratar pelo suor do seu trabalho, ou você pode desidratar pelas lágrimas do seu sofrimento. Vamos suar, né? Vamos feder, mas vamos pelo menos trabalhar no bem e desidratar com amor, que aí fica mais fácil do que desidratar com a dor das lágrimas. E aí, mas não assim. A gente falou do vício na internet e a gente está viciando nossas crianças. Esses dias eu fui buscando um presente para dar para uma amiga minha que ia fazer chá de bebê. Eu encontrei uma oferta de um suporte para berço para tablet. Em vez de botar mobile, já tem gente botando o tablet no suporte para o bebê assistindo. Crianças que ainda não sabem ler e escrever têm acesso à internet. Cada vez que você bota um celular desse com Wi-Fi na mão de uma criança, você abre para ela todas as informações do planeta, inclusive as que você não quer. Ah, mas não sabe ler. Tudo bem, mas sabe apertar o botãozinho do microfone do Google, acredite, eles aprendem, e sabe dizer o que quer. Uma aluna minha de psicologia pegou o filho dentro do banheiro, do armário. Ela e ele tomaram um susto quando ela abriu e viu que ele estava vendo do tablet, que era um monte de fotos pornográficas.
Aí, como ela já estava, né, num nível mais avançado, já sabia como fazer para reagir, né, com a criança, virou para ele e falou: olha, meu querido, que legal essas fotos, eu não tinha visto tanta gente pelada ainda. Ele começou a rir, fez assim, como se fosse rir, e perguntou para ele: como é que você fez para descobrir isso? Ele: a mãe é assim, ó, e apertou o botãozinho e disse: mulher pelada. E o Google abre tudo que ele quiser. Ele só precisa clicar que é maior de 18. Ele não sabe ler, mas ele sabe que ali precisa botar o dedinho. E aí você começa a erotizar uma criança com seus... Como é que você descobriu? Eu vi de madrugada alguém da família usando. Criança. Já vem com novos implementos cerebrais essa nova geração. Então a gente tem que tomar, né, cuidados com o que a gente deixa à disposição. Já temos uma geração de viciados em internet que vão sofrer da síndrome do pensamento acelerado. Crianças e jovens que daqui a alguns anos não conseguem ler 2 páginas porque não conseguem entender. Esquece o que está valendo, não consegue concentração. A gente já vê isso hoje. Alguém que publica textão no Facebook, ninguém lê. A gente não tem paciência. As coisas estão muito rápidas e a gente está perdendo algumas coisas que não deveria. Inclusive, contato familiar. Na mesa do restaurante, a gente já viu isso algumas vezes. Cada membro da família com seu celular do lado, às vezes um contando piada para o outro via WhatsApp. Em vez de levantar a cabeça, um olhar no olho do outro e falar. E isso também traz problema físico, altera a coluna. A maioria das pessoas hoje vai daqui a 10, 15 anos precisando de fisioterapia, de ortopedista, para tratar problemas na cervical, hérnia de disco. Porque cada vez que você abaixa a cabeça para olhar para o celular, você adiciona 7,5 kg na sua coluna. E por horas e horas, às vezes, que a gente fica, né, isso vai gerando lesões. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar desumanizando as nossas relações. A gente precisa de toque, a gente precisa de carinho, a gente precisa de se sentir útil e fazendo parte do grupo, porque isso nos tira, nos protege de uma série de males. O isolamento social é uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano. A gente precisa estar junto, estar em grupo, estar não só aqui parado olhando numa palestra pública, vocês estão passivos, né? Sentados, como a gente falou, o país ideia é importante que você, pelo menos naquele momento, você olha para quem está do seu lado, você dá um abraço, você conversa, você pelo menos deseja algo para a pessoa. E isso pode quebrar um gelo para quê? Depois da palestra, ninguém sair correndo para casa, aproveitar esse tempo para conversar, para se conhecer, se integrar aos trabalhos da casa, se integrar aos estudos que a casa oferece e aí fazer parte do grupo. Quanto mais a gente vai fazendo parte do grupo do trabalho, do grupo da escola, do grupo da família e do grupo da nossa religião, a gente vai se integrando e conversando com as pessoas que pensam de forma parecida ou de forma diferente da gente, mas com respeito. As causas da dependência, foi feito um estudo pela USP, que inclusive corrobora esse livro das drogas e suas consequências de Celso Martins, que foram feitas perguntas para jovens que usam e aqueles que não usam substâncias químicas, no caso, drogas ilícitas, e o que se descobriu foi que as primeiras causas que levam uma pessoa a buscar algo que sabe que vai causar viciação é psicológica, ou é a imaturidade, quero provar que eu posso. Você já viu aquele desafio do YouTube? Botar uma colher de sopa de canela na boca, tentar engolir aquilo, botar desodorante na boca. Teve uma menina de 5 anos que se encarnou agora há pouco tempo, congelar a perna com um spray de desodorante. As pessoas fazem uns desafios loucos e normalmente quem vai tentar cumprir o desafio é alguém imaturo. E qualquer um que tem um pouquinho mais de maturidade vai olhar para aquilo e vai dizer: não preciso disso para me afirmar. Além disso, conflitos, né? A gente usa para fugir da realidade. Tem gente que é viciada em trabalho, para poder fugir da realidade, que é dentro de casa, arruma um jeito de trabalhar, ou de ler, ou, enfim, várias compulsões que a gente tem podem ser para fugir da realidade, não só a compulsão química. E busca de experiência sensorial. Essa sim, a busca de uma experiência usando uma droga ou usando uma substância. Então, existem drogas que afetam de tal forma a nossa percepção que você consegue ver o som, cores no som, consegue sentir gosto na música, ter tato, né, em relação a uma leitura, por exemplo, ou a uma visão. Então, as pessoas usam para tentar experimentar algo diferente.
Mas aí vem a pergunta, por que da necessidade de fazer isso? A questão sociológica, você sozinho não faz coisas que em grupo você faz sem nem pensar. Muito comum a gente ver, ontem a gente estava numa palestra no Trabalhadores de Jesus, lançamento de um CD, e aí o menino começou a cantar uma música que eu sou do Polo 11, da Comércio, e a gente quando canta isso na ambientação, desespero, né? O jovem levanta, chama-se Energia, não sei se vocês conhecem. Então quando ele começou a cantar a música, estava todo mundo sentado, um olhando para a cara do outro, mas aí a tia gorda não resiste, né? Levantei, fui lá para frente, puxei um jovem, fui dançar, daqui a pouco estava todo mundo em pé dançando, todo mundo esperando que alguém fizesse, para ninguém pagar mico. Uma coisa é você pagar mico sozinho, imagina, a gente levanta e começa a dançar sozinho, mas ninguém colabora. Normalmente a gente tende a se construir, senta, mas igual o desenho, vai diminuindo e tenta sumir, porque o grupo não endossou a sua conduta. Mas quando você está psicologicamente bem, o grupo endossou ótimo, o grupo endossou paciência. Mas isso para o jovem é muito difícil. Você é o único no seu grupo que não bebe. Aí sai com a galera, tá todo mundo tomando cerveja, tomando ice, tomando vodka, tomando tequila, suco gummy, aquelas coisas todas que os meninos estão fazendo hoje por aí. Aí você pega essa guaravita. Vai ser zoado até não poder mais. Se não tiver uma personalidade muito forte, né, se não tiver valores muito bem arraigados, provavelmente esse jovem vai ceder. Ainda mais se tiver um crush ou uma crush no grupo, né? Você olha, pisca os olhinhos, o coração acelera e a pessoa pega e passa a mão num cigarro ou numa cerveja. É difícil resistir, né? Então, influência do meio acontece muito. Além disso, causas congênitas, e aí essas duas últimas a gente sabe, a congênita que a mãe passa para o filho, porque ela usa a droga durante a gestação, e isso causa mutações no DNA do bebê que podem fazer com que ele se torne também dependente. Tá? Muitas dessas crianças que nascem de mães viciadas sofrem a viciação enquanto estão no útero, e quando nascem, passam pelo período de abstinência e tem uma tendência maior a se tornarem dependentes químicos na idade adulta, né, ou na idade mais avançada. E hereditária quando a criança já nasce com essa predisposição. Como nós conhecemos o modelo organizacional biológico, célula a célula, o nosso perispírito molda o corpo físico, e à medida que a gente vai envelhecendo e vai passando, né, o tempo encarnado, essas tendências nossas vão atraindo substâncias e energias que vão também alterando o nosso DNA ao longo da vida. A gente pode aumentar ou diminuir os impactos dessas tendências que a gente possa trazer. Agora, não é porque uma pessoa traz geneticamente uma mutação que aumenta a predisposição dela a uma viciação que ela obrigatoriamente vai ficar viciada em algo, principalmente se ela não se expuser a algo. Por isso a gente trabalha muito em relação à viciação em substâncias químicas com a prevenção. Você não sabe qual é o seu passado espiritual, para saber quais são as suas vulnerabilidades. Mas seus obsessores sabem. Eles conhecem. Então tome cuidado para não ser insuflado naquilo que é a nossa vulnerabilidade. Então, para isso, a gente tem que saber onde é que a gente está vulnerável. E por isso, o conceito de Santo Agostinho faz todo sentido cada vez que a gente pensa nele. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, ela fala da visão espírita, né, sobre a causa das viciações. O que eu mostrei antes são as causas físicas, que a ciência já reconhece. E a causa espírita. Primeiro, não fixação dos valores que nos dão força para resistir. Na hora que eu olho um brigadeiro, aqui dentro da casa espírita é fácil. O pessoal vem, oferece o lanche, eu penso em Jesus, já estou aqui toda imantada, mole. Agora, na rua, o povo mesmo com a paçoca, que é outra perdição na nossa vida, Polo 11, então, é um desespero, está todo mundo comendo paçoca. Aí você chega, né, aquele doce, a torta direita, como é que a gente faz? Cadê que pensa em Jesus na hora que a tentação chega? Você está lá de madrugada navegando na internet, aparece aquela janelinha oferecendo para você clicar e ver um filme ou uma postagem pornográfica. O que motiva você a não clicar? Você olha, às vezes tem a gente também estuda de madrugada, de vez em quando a gente também vê essas janelinhas e a gente olha, e às vezes tem uns nomes criativos, né? E aí você fica curioso para saber o que é.
Aí a gente tem que pensar até que ponto ver isso vai acender em mim reminiscências que até agora estão adormecidas. Até que ponto usar determinada substância, fazer determinados comportamentos ou manter determinados comportamentos vai me manter, vai continuar me gerando saúde para mim. Então isso é muito complicado e a gente precisa estar treinando a mente, treinando o nosso pensamento para que a gente possa selecionar aquilo que serve e aquilo que não serve. Não é o que pode e o que não pode. Vejam bem, no momento algum falando isso. Poder você pode. Como Paulo de Tarso nos falou, tudo me é lícito. Mas, o bom do Evangelho é isso, a gente tem que prestar atenção nas vírgulas. Nem tudo me convém. Nem tudo eu devo. Nem tudo eu posso. Nem tudo eu quero para a minha vida. Então a gente precisa pensar se vai valer realmente a pena. Estou com a pessoa, houve um clima, não havia, estava no grau, não havia, deu condição, a gente tem condição de ter uma relação sexual. Cadê a camisinha? Esqueci. Está tarde, não estou perto de nenhuma drogaria, não vou poder comprar. Faço sexo inseguro, irresponsável ou não. É difícil, mas é possível a gente lidar com todas as situações que chegam para nós. Além disso, uma das coisas que nos dificultam a resistência é essa visão espiritualizada. É saber o que acontece, não só saber, crer de verdade. Porque eu creio que se hoje, voltando para Cabo Frio, eu sofro um acidente de carro, desencarno, eu chego no plano espiritual muito desequilibrado, porque eu ainda gosto de pizza. E em nosso lar, a comida deles, não sei se vocês sabem, é sopa rala de fluido com gosto de água. Experimenta passar 250 anos comendo água, pelo amor de Deus. Tudo bem, te mantém de luz, você fica lindo, maravilhoso, mas não é a mesma coisa. Porque eu estou viciada, mentalmente viciada em comida. Pensem bem, se vocês querem para o nosso lar. E em nosso lar foram anos de muito desequilíbrio até conseguir botar essa dieta no povo. Quem lê o livro, leiam o livro para vocês verem como isso é uma questão séria, inclusive no plano espiritual. A gente hoje reverbera, a gente tem uma epidemia aí de obesidade, inclusive infantil, somos nós que estávamos lá contrabandeando comida para o nosso lar. Agora a gente veio para tentar, né, aprender a segurar a chance que a gente está tendo, vamos agarrá-la. E aí, é difícil, a gente precisa de apoio. Hoje, eu vou aproveitar que eu estou na internet também e pedir a todos os meus queridos amigos que ao me verem comendo besteira na rua, principalmente doce, estão autorizados a bater na minha mão e tirar. Joga no chão, pisa em cima. Eu provavelmente vou querer morrer e bater em você. Mas faça. É um favor, uma caridade que vocês fazem para mim. Porque eu não estou mais conseguindo controlar sozinha. E a minha diabetes chegou a um ponto que ou eu tomo vergonha na cara e faço as mudanças que são necessárias, ou eu vou me conduzir ao óbito. E quando a gente se conduz ao óbito, suicídio. Né? Então a gente sabe disso, mas nem sempre só ter o desejo vai conseguir mobilizar a vontade suficiente, porque desejo é uma coisa, vontade é outra. Desejo é o plano, é o futuro, e vontade é a ação para conseguir fazer. Então, como eu agora resolvi que vou ter vontade, mesmo não querendo, a gente está pedindo ajuda externa. Porque aí a gente consegue, mas a menina falou assim, mas você se expõe muito. Porque a gente quando fala assim, eu estou falando para um monte de gente que eu não conheço. Vai que um dia vocês estão passeando lá em Cabo Frio e vê comendo um cachorro quente e vão bater na minha mão. Se Deus é pai. E aí como é que fica? Fica uma situação desagradável, mas que eu me impus. Provavelmente eu vou ficar chateada com vocês, tenham caridade. Porque é difícil esse período de desintoxicação, é difícil esse período de readaptação, não só para quem é viciado em substância química, para qualquer tipo de vício. Resolvi parar de fofocar, pode ter certeza, todos os babados da vida vão chegar para você. Você resolveu parar de fumar, todo mundo que fuma vai chegar perto de você e provavelmente vai te oferecer cigarro. Pessoas que nunca te ofereceram na vida vão oferecer, porque é a hora da prova. Ainda não está na expiação, está na hora da prova. A gente resolveu, então vamos ver se você consegue. E Deus permite para a gente realmente ter certeza que a gente está firme na nossa decisão. A consequência dos vícios, né, se a gente não tem
essa visão dos valores e nem a resistência, a gente não resiste às pressões e aí corre para a nossa zona de conforto, corre porque a gente conhece, corre para aquilo que nos dá carinho, nos dá alinhado, mesmo que faça mal para a nossa saúde, a gente insiste porque ali a gente está se sentindo recompensado de alguma forma. E aí a gente se desequilibra com facilidade e aí vai fugir na busca do nosso motivo de viciação. Jonas Dias fala de álcool, tabaco e drogas, mas a gente pode falar, por exemplo, também em pornografia, em fofoca, em aborrecimento. Tem gente que é viciada em se aborrecer. Não consegue viver num clima de paz. Vocês já devem ter visto, talvez na família de vocês tenham, que na minha também tem, almoço de domingo. Junta 3, 4 casas diferentes da família e vai todo mundo para casa de um fazer o almoço de domingo. Tá aquele clima de paz, todo mundo tranquilo, aí vem aquela tia, fala assim, tá vendo aí, ó, tá rindo pra você hoje, mas ontem mesmo tava falando mal da sua filha. Não dá meia hora, tá todo mundo se levantando, isso quando não dá guerra de comida no meio do almoço, porque as pessoas, aí aquela criatura se sente, agora eu tô na zona de conforto. Se sente mal com a paz, mas porque não está acostumada com ela. Então precisa ser acolhida e calmamente e persistentemente habituando-se aos pouquinhos a viver em paz. A solução, indica a Joana para todos nós, é a educação integral da humanidade, com base no Evangelho de Jesus. Isso chama a atenção para a nossa finalidade, que é o sentido de progresso, evolução. Quando a gente progride moral e espiritualmente, a gente fica mais feliz, porque a gente fica mais livre. Eu na adolescência e na parte da juventude adulta, até os 25 por aí, da minha primeira filha, eu era uma pessoa extremamente ciumenta do meu marido, possessiva, que não queria só saber o que ele estava fazendo, eu queria saber o que ele estava pensando. Não olhe para as esposas, meninos. Um monte de gente quase que virando assim para as coisas, né? Pois é, não basta saber o que você faz, quer saber o que você pensa. Pois é, se serve de consolo, passa. Um dia vai passar. E quando isso passou, depois que eu tive minha primeira filha, e foi um divisor de águas na minha vida, hoje eu vejo o quanto eu sofria pelo ciúme, porque você vive sem paz, e quanto eu impunha de sofrimento para a pessoa que eu amo, meu esposo no caso, porque eu também não o deixava em paz. Ele tinha que viver tenso, se policiando, porque qualquer coisa eu podia achar que era um deslize e aí me cheia de cobrança, cheia de coisa. Então, deixar de ter ciúme foi uma libertação. Aí uma vez um jovenzinho da minha mocidade perguntou, mas ele pode trair? Pode. Mas aí o problema é de quem? Dele, não é meu. Eu vou sofrer, óbvio. Mas a minha parte eu estou fazendo. Então essa também é uma questão que a gente tem muito medo de sofrer, e por medo de sofrer a gente acaba sofrendo mais ainda. Então, na visão espiritual dos vícios, sejam os vícios morais ou os vícios físicos, esses slides estão aqui com a casa, depois se alguém quiser para levar, para estudar, para fazer grupo de estudo, esse tipo de coisa, fiquem à vontade. A Cris também tem o meu WhatsApp, se alguém quiser depois para a gente conversando, também podem pegar, a gente libera. De qualquer forma, seja físico ou moral, os vícios vão gerar energias densas que amortecem a nossa sensibilidade espiritual e alimenta, retroalimenta a obsessão. Isso pode fazer também com que a gente danifique a si, mas principalmente danifique, porque causa lesões na família, nas relações e também fisicamente, às vezes, nos outros que estão conosco, como por exemplo no caso das grávidas. E aí qual é a porta de entrada para qualquer vício? O que vocês acham? Prazer. Para a gente entrar em qualquer vício, ninguém entra num vício que não gosta. Ninguém aqui é viciado em brócolis, te garanto. Quem aqui é viciado, sei lá, não, da faxina tem gente que gosta, tem doido para tudo. Mas assim, vício mesmo, é muito difícil você ter vício em algo que não te dê prazer. Mesmo que esse prazer te faça mal. Mas a gente tem que sentir algum tipo de prazer naquela situação. Então, independente se o vício é físico, se o vício é psicológico, se o vício é mental, a gente está em busca de um prazer, mas é um prazer material. É um prazer que não nos preenche, que é rápido. E ao ser rápido, ele gera frustração.
Porque a gente precisa de prazeres que sejam prolongados. Por isso o prazer do espírito, o prazer de fazer o bem, ele nos mantém mais alimentados, porque ele produz um tipo de neurotransmissor que os prazeres mais comuns não produzem. Quando você faz uma compra, né? Chegou novembro, vai ter Black Friday, seu cartão virou. Ah, que delícia, a gente entra no shopping igual a princesa Frozen quando foge do castelo, né? Let it go, fazendo compra que nem um desesperado, até do que você não precisa. E você usa aquele prazer, aquela coisa maravilhosa que você fez. Chegou em casa, guardou as compras, pronto, acabou o prazer. Porque a gente produziu serotonina. É igual a criança que quer um brinquedo. Deseja aquele brinquedo, sonha com aquele brinquedo. Você dá o brinquedo no Natal, aquela festa, aquela explosão, aquela felicidade. Passou 2 meses, o brinquedo está lá largado, a criança já não quer mais. Isso com tudo que é material na nossa vida. Inclusive as paixões. Estava eu lá apaixonada por um crush, né? pelo paquera. Fica lá desesperado, idealiza a pessoa, bota num pedestal, a sua vida é aquele amor da sua vida. Você bota, altera perfil no Facebook, faz stalkeia a criatura, enfim. Né? Você descobre até o que ele fazia na vida passada, porque você precisa saber de tudo. E aí, de repente, começa a namorar. Maravilha! 6 meses depois, que traste! Como é que eu pude me iludir tanto? Pois é. Porque o prazer não teve afeto. A parte espiritual não foi mexida. Quando a gente faz o bem, quando a gente tá junto, quando a gente põe afeto, aí a gente vai colocar dopamina nessa história. Serotonina acaba rápido, dopamina não. Dopamina se prolonga. Então, a gente consegue, sim, sentir um prazer imenso nas realizações espirituais, porque o corpo, por conta da influência do espírito, vai produzir um outro neurotransmissor. A coisa é tão maravilhosa que se reverbera no físico. Fazer o bem, fazer prece, por exemplo, faz com que, por uma outra pessoa ou pela gente mesmo, faz com que ocorra mudança bioquímica dentro das nossas células, fazendo com que vários ciclos metabólicos sejam melhor trabalhados, porque você faz prece todo dia. Aí a gente pede para alguém, faz a prece. As pessoas têm medo, porque é difícil alinhar todos os chakras, jogar o pensamento para a parte da frente do cérebro. Fazer prece não é uma coisa tão simples assim. Então a gente tem que entender que cada um tem o seu momento. Quando a gente pede para a criança fazer a prece, a gente não pode esperar dela uma prece de André Luiz, 5 páginas, complexa, né, que a gente precisa parar, pensar e estudar. Porque, né, e também depende do momento. Uma prece numa reunião pública não pode ser uma coisa de 15 minutos. Há necessidade de ser uma coisa mais rápida. Mas quando a gente pede para alguém fazer uma prece, quando a pessoa já está treinada, treinou o pensamento, já fez isso várias vezes, a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Mas para isso precisa treinar em casa. Então, e não precisa ser aquela coisa tão formal. E isso vai nos dando prazer. Tem gente que faz a prece de manhã, mas o resto do dia é em prece, que é diferente de estar orando. Estar em prece é você estar vibrando coisa positiva, conectado com a espiritualidade amiga e com Deus. Já orar é você elaborar aí sim, pensamento de uma forma mais conectada. E isso também pode nos dar prazer. Mas no início é um sofrimento. A Emmanuel fala pra gente, primeiro faz por dever. Faz porque você é obrigado. Que é bom pra você. Você sabe que é bom, faz. Depois, com o tempo, você vai conseguindo fazer por amor. Então, no caso das drogas, normalmente a porta de entrada é o álcool. Muito comum a gente ver os meninos, né, nessa faixa etária, 17 aos 20 e poucos anos, bebendo muito. Nos últimos 10 anos eu tenho observado, pelo menos lá em Cabo Frio, mas pelo que eu tenho conversado com outros evangelizadores do estado, parece ser uma tendência, cada vez mais cedo, os jovens experimentando o álcool. Cigarro nem tanto. Embora hoje a gente tenha os narguilés ou narguilés, o pessoal usa tabaco de outras formas, mas ainda assim é um percentual pequeno comparado com o álcool. Então o álcool é algo que abre a porta para outras drogas. E aí a gente tem, né, um exemplo que é Amy House, uma menina linda, extremamente talentosa, porém muito frágil.
ela tem uma música chamada Rehab, que vocês depois peguem a tradução para ler, que é um pedido de socorro. Essa menina fala que ela estava na reabilitação e que o pai dela veio dizer para ela que ela estava bem. Ele achava que ela estava bem, então que não era para ela continuar. E a levou de volta, tirou da clínica e levou de volta para fazer os shows para ganhar dinheiro. Então é um pedido de socorro, né? Ela anseia por ajuda. A gente tem várias dessas estrelas mirins da Disney que quando chegam na adolescência para a idade adulta dá uma pirada, mas por conta das pressões que passam desde muito pequenos. Então essa menina começou obviamente com álcool, mas aí evoluiu muito rapidamente para as outras drogas e ela vem a óbito não por conta das drogas pesadas, mas sim por conta do alcoolismo. Pelo menos foi o que saiu nos laudos oficiais. E a gente perde, e ela também, uma oportunidade de fazer tanta gente, de trabalhar, levar essa voz linda que ela tinha para consolar, para embalar as pessoas, para trazer felicidade para as pessoas. E aí a gente assistiu de camarote, a maioria de nós, os escândalos em cima de escândalos que essa moça vivenciou. E quantos outros hoje também não estão nessa situação. E nós que somos espíritas, misericórdia, a hora passa rápido. Quanto maior o nosso conhecimento, já dizia o tio Ben do Homem-Aranha, maior a nossa responsabilidade. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. Nós sabemos que as drogas e os vícios, de uma forma geral, eles vão, como a gente falou, alterar o nosso perispírito, e essas alterações vão fazer com que o modelo organizacional biológico, que vai fazer o novo corpo, venha com alterações. Nós nunca tivemos tantas crianças com problemas alérgicos e respiratórios como nessa última geração. Fumantes da década do século passado. Desencarnaram por conta do fumo, do abuso do fumo, mas naquela geração não se sabia que o fumo fazia tão mal. Então eles têm atenuantes, coisa que nós hoje não temos. Se eu desencarno hoje, como eu falei para vocês, eu chego no plano espiritual, eu posso dizer para o meu mentor, eu não sabia que brigadeiro engordava. Não posso. Então, isso vai gerar lesões no meu perispírito, pode ser num órgão específico. Quantas e quantas pessoas sofrem de colesterol alto e são magras, e tem alimentação toda regrada e ainda assim o colesterol lá em cima. É o que eu estou plasmando para a próxima, fazendo o abuso. Gente, é matemático, porque assim, a gente sabe, mas a gente acha que de repente dá para dar um jeitinho, dá para não, eu dava brinquedo no Natal, eu fazia palestra, eu tomava água frutificada. É isso. Vocês sabem que tem uma área do umbral só para espírita, né? A galera que fica lá junta falando mal de Bezerra de Menezes, xingando Joana de Anjos. Porque o povo acha que se fez alguma coisa. Tem gente que já faz, ajuda aí as obras das casas espíritas, faz a caridade contando bônus hora. A gente ainda está naquela fase da barganha. Bônus hora, gente, é só do lado de lá, e se você for para nosso lado, que você vai para uma colônia redenção que não usa bônus hora. Lascou-se. O seu bônus hora todo vai ter que ser transferido para outra pessoa. Complicado. A gente precisa estudar mais. Bom, o dependente de álcool e das outras drogas, e de vícios de uma forma geral, a gente é marionete na mão dos obsessores. A gente vai ter espíritos ligados a nós que têm afinidade pelo nosso vício, que não tem nada contra a gente, são gente boa, igualzinho a nós, só que estão sem corpo. Como eu falei para vocês, eu chego no plano espiritual desencarno, indo para Cabo Frio, chego no plano espiritual desequilibrada, vou querer pizza, não tem nosso lar, o que eu vou fazer? Catar outro gordinho que gosta de pizza, da mesma sanha assassina que eu gosto, que aí eu vou atrás. E aí o que a gente faz? Gruda no indivíduo. E vai virar vampiro espiritual. Até desintoxicar disso, até poder ser tratado. Olha, vai tempo. Então, que a gente possa começar a fazer a prevenção agora. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai demorar um pouquinho, vai precisar de paciência. Mas a gente consegue, E a gente também vai ter a ação dos obsessores que querem que a gente se dê mal. Aqueles para quem a gente já prejudicou em algum momento e por algum motivo justo tem raiva da gente. Ter raiva da gente por um motivo justo não significa que eles podem, que eles têm direito de se vingar de nós. Na verdade, o nosso direito é de perdão e auto-perdão. Porque quanto mais agarrados ao ódio a gente fica, isso também é um vício mental, a gente vai se prendendo.
Perdoar é libertador para quem perdoa. Quem é perdoado tem que resolver com a sua consciência depois, né? E aí vai tempo de resgate, vai tempo de sofrimento de lágrimas. Mas é possível. E o principal que a gente tem que sair daqui hoje pensando é que não é porque o indivíduo é viciado. Você tem um pai, você tem um filho, você tem um irmão, você tem um amigo, uma amiga, sei lá, alguém das suas relações que está viciado, seja lá no que for, que se desequilibra, que se despersonaliza quando está, né, na fissura por aquela coisa, substância ou comportamento, a gente tem que entender que são pessoas boas, tão filhos de Deus quanto nós, merecedores de todo o nosso carinho, como nós também precisamos, porque nós também somos viciados em alguma coisa. E aí, a partir daí, a gente poder fazer uma rede de apoio. Eu que não sou viciada em maconha, tenho uma aluna que é maconheira, coitadinha, mas que não tem o vício da comida. Ela deve pensar assim, eu não tenho o vício da comida, mas eu tenho uma professora gorda, coitadinha, que é viciada. Então, uma ajuda a outra. A gente tem um contato com o WhatsApp, todo dia a gente está uma dando força para a outra, para a gente poder, né, mesmo que seja quase uma fiscalização, a gente poder estar dando uma rede de suporte. E aí, quando a gente fala para os outros, quando a gente se expõe, a gente vai receber muita pedrada também, a gente vai receber críticas de muitas pessoas, mas também você recebe muita ajuda. E a gente percebe no Evangelho, todas as vezes que Jesus recomenda alguma coisa para a gente, ele recomenda no imperativo. Bata, procure, né, peça, ajuda-te primeiro, só depois as coisas vão andar. Então, a gente tem que estar prestando atenção nas vírgulas que Jesus usa no Evangelho. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí vem a vírgula. Porque aprendereis comigo, que sou manso e pacífico de todo o coração. Se não quiser ser manso e pacífico de todo o coração, não vai conseguir deixar de estar sobrecarregado e agoniado, mesmo se colocando no colo de Jesus. Porque Jesus coloca a gente no colo, mas ele não tem como nos amansar. É a gente que tem que fazer esse trabalho. Então, a desencarnação, como a gente falou, acontece pela via do suicídio. Pode ser considerado suicídio direto ou suicídio indireto. Vai depender das atenuantes de cada caso. Então, mas de qualquer forma é suicídio. Então, vícios vão trazer para a gente, quanto mais graves, quanto mais aprofundados, mais sofrimento. Então, a gente precisa se libertar disso de alguma forma. No centro espírita, a gente vai receber passe. São as ferramentas que a gente pode usar. Além, obviamente, de apoio psicológico e apoio psiquiátrico, muitas das vezes a gente vai precisar de outras especialidades médicas para nos ajudar. O centro espírita tem o atendimento fraterno e também tem outras ferramentas que vão nos auxiliar. Então, no passe, a gente recebe a reconquista da saúde, no reequilíbrio das emoções, na desintoxicação e na restauração do perispírito, porque a gente recebe uma doação fluídica na hora. Por que quando a gente vai fazer passe se desliga a luz? Bota uma luz azulzinha, uma luz verdinha, dependendo do centro, uma luz, não essa luz branca ou a luz amarela. Ah, porque tem que criar um clima, porque os espíritos gostam. Não, não é por isso. A explicação é que, muitas das vezes, naquela assistência, os fluidos que serão manipulados são tão sensíveis, são tão quintessenciados, que essa radiação física os destrói. Então a gente precisa de uma radiação menor intensidade, para que eles possam chegar a ser absorvidos pelo nosso corpo, né, ou pelo nosso perispírito, físico ou corpo físico ou corpo espiritual. Então o passe é um momento que a gente, mas só vai chegar a nós se a gente estiver mentalmente disposto. Você tem que estar em prece, tem que estar pedindo. Não adianta você estar tomando passe e abre o olho para ver se o paciente está ali ou não, né? Porque você está preocupado com o horário que você tem que pegar, né, o finalzinho da novela, tem que ver o Big Brother, qualquer coisa do gênero. E aí você está refratário. Há coisas que vão precisar que a gente esteja realmente disposto para receber, inclusive o passe. Além do passe, a água frutificada, que contribui para dar mais uma restaurada na saúde da gente. A água frutificada, ela é tão, às vezes, ela é tão magnetizada que algumas vezes há pessoas que sentem gosto diferente na água. Eu normalmente sinto gosto de açúcar.
Mas minhas filhas já sentiram gosto de remédio, meu marido já sentiu gosto de chá. Então, há fluidos ali que são necessários. E às vezes a gente não sente gosto de nada mesmo, só porque a gente não percebeu. Mas os fluidos estão ali e eles vêm personalizados para cada um de nós. A sua mãozinha pegar aquele copinho é teu guia que está ali. Ó, é esse aqui que está com fluido para você. Obviamente, se a gente puder deixar a nossa garrafinha para ser fluidificada e a gente poder levar para casa, também é muito bom. A desobsessão, que vai esclarecer o obsessor, mas principalmente nós, que estamos mantendo esse irmão grudado na gente. O difícil de ser espírita é isso, não dá mais para botar a culpa no capeta. Ah, mas o capeta não é o capeta, é o obsessor. Pois é, não pode botar a culpa nele. Se ele se ligou a você, é porque houve possibilidade fluídica dessa aproximação, dessa relação. Então nós é que temos que trabalhar para que a gente e o obsessor, os obsessores que estão conosco, possamos nos educar para nos perdoarmos e também para a gente poder tomar as decisões corretas. Quando eu resolvi parar de comer besteira, eu resolvi sozinha. Os desencarnados que me acompanham, não. Então eles passam o dia inteiro, brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Olha na tela ali, olha, né? O dia inteiro, 24 horas. Por isso que a gente não pode ceder, né, a correr o risco de começar um vício. Senão vai ser isso 24 horas o resto da sua vida. Porque às vezes a gente, né, consegue a bênção ou eles mesmos conseguem ser acolhidos e separam-se da gente. Mas aí você olha para o brigadeiro e fala, gente, brigadeiro. Aí aquele já foi, mas aí você chama outros que estão na rua. Afinal de contas, quando você vai assistir seu filme de terror, seu filme de pornografia em casa, quem você acha que vai sentar do seu lado para assistir aquilo? Maria Santíssima? Joana de Anjos está passando distraído, está vindo para reencarnar, parece que já reencarnou por agora, vamos pensar em outro. Francisco de Assis, veio em missão, Macaé, está passando pela terra. Aí sua casa está lá. Aí ele resolveu, vai assistir a filha do demônio do seu lado. Então, quem você chama para dentro da sua casa quando assiste um Big Brother 18, um da Atena, um caso de família? Não precisa ser só filme pornográfico e filme de terror. Essas coisinhas do dia a dia, esses pequenos fragmentos de sombra que a gente traz para dentro de casa, atraem, que nem um farol. Então a gente precisa tomar cuidado também com isso. E aí a desobsessão nos ajuda a nos esclarecer esses irmãos, para que a gente possa se libertar, se perdoando e também tomando as atitudes corretas que a gente precisa tomar para poder seguir em frente. A oração, o hábito da oração, é uma ferramenta imprescindível para todos nós, porque nos reconecta. Emmanuel costuma dizer que a oração é uma luz que se acende numa casa bagunçada. Quando eu tenho a casa bagunçada no escuro, eu não estou vendo, tranquilo. Mas quando eu acendo a luz, eu começo a ver os problemas. E aí o que acontece quando eu tomo consciência dos problemas? Eu preciso agir. Por isso que a gente tem medo de fazer prece. Porque a gente começa a perceber aonde está a bagunça e todo o trabalho que a gente vai ter que passar para poder conseguir reorganizar. Mas é possível. E os ensinamentos que vão promover as possibilidades da gente pensar fora da caixinha. O exemplo de outros, o exemplo do projeto Colo de Mãe é fantástico, que uma pessoa vai vendo como é que a outra lidou com aquela situação, e aí você pode, trocando experiências, acolher não só os encarnados, mas principalmente os desencarnados, que vão também aprendendo junto conosco. Né? O legal da doutrina espírita é que a gente descobre que a gente não para o aprendizado. O tempo todo a gente está um ajudando o outro. E isso, de qualquer forma, vai nos conectar na hora que a gente acha que está lá no fundo do poço, né? Na fossa abissal da vida, é só olhar para cima. Jesus está ali, mãozinha estendida, só nos esperando ter a vontade e fazermos o esforço de levantarmos as nossas mãos para estarmos com Ele. Então, Jesus já está à nossa disposição. Está há mais de, 4 bilhões e meio de anos, desde que esse planeta está aí. Jesus está conosco, cuidou da vinda de cada um de nós. Cada um de nós é importante ao coração do Cristo. A gente muitas das vezes pensa assim, mas tanta gente, Jesus vai saber de mim, sabe? De cada um de nós. E nós somos tão amados, nós temos miríades
de amores desencarnados, porque há quantos milhões de anos, há quantos milênios a gente está vivenciando por aqui e fazendo amigos e fazendo amores. E todos eles hoje torcem muito e vibram pelo nosso sucesso. Vamos nos conectar a eles para que a gente possa, nessas fases difíceis que a gente passa de superação, de viciação e de melhoria, angariar forças e pensamento positivo para continuarmos vencendo todo dia um pouquinho mais de nós mesmos. Muita paz a todos.